Descubra os segredos da mente milionária. Estamos juntos aqui para o nosso 8º encontro, conversando sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária. A gente está conversando aqui nesse livro sobre formas de pensar. Quais são as formas de pensar que levam à riqueza, as formas de pensar que levam à pobreza. Se você não assistiu desde o início, sugiro que depois você assista, tá? Para fazer sentido tudo que a gente está conversando aqui. São 17 ao todo. Cada dia a gente está conversando aqui sobre um desses pensamentos. Já vamos conversar sobre qual que é o 6º arquivo de riqueza mencionado aqui no livro Segredos da Mente Milionária. É o seguinte: as pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. As pessoas de mentalidade pobre costumam olhar para o sucesso alheio com ressentimento, ciúme e inveja. Ora, alfinetam com frases do tipo: "Que sorte eles têm!" Ora, sussurram: "Esses ricos idiotas!" Se você quer ser uma pessoa boa, mas consideram os ricos naturalmente maus, nunca será um deles. É impossível. Como você pode ser algo que despreza? É espantoso observar o ressentimento e até a raiva pura e simples que muitas pessoas de mentalidade pobre têm dos ricos. É como se acreditassem que eles são os responsáveis pela situação difícil em que elas se encontram. É isso mesmo, os ricos ficam com todo o dinheiro, por isso não sobra nenhum para mim. Esse é, obviamente, o perfeito discurso de um vitimista. Aí ele conta uma história aqui que é bem interessante, que ilustra bem como que às vezes isso acontece. Olha, vou contar uma história, não para me queixar, mas para registrar uma experiência real que tive com esse princípio. Antigamente, nos meus tempos de dureza, eu tinha um carro velho. Mudar de faixa de tráfego nunca era problema. Quase todos os motoristas me deixavam entrar. Depois que fiquei rico e comprei um belo Jaguar preto novinho em folha, notei que as coisas mudaram. De um dia para o outro, comecei a ser cortado, às vezes ganhando gestos obscenos de brinde. Chegavam a me atirar objetos, e por uma única razão: eu possuía um Jaguar. Um dia, eu estava dirigindo por um bairro muito humilde, onde tinha ido distribuir perus de Natal como caridade. Ao abrir o teto solar do Jaguar, percebi atrás de mim 4 sujeitos mal encarados na traseira de uma picape. Sem mais nem menos, eles começaram a usar meu carro para jogar basquete, tentando acertar latas de cerveja no teto solar. Vários amassados e arranhões depois, passaram por mim gritando: "Rico, filho de mamãe!" Imaginei, é claro, que se tratava de um incidente isolado, até 2 semanas depois, quando deixei o carro estacionado na rua de outro bairro, também muito humilde, e ao retornar, em menos de 10 minutos, encontrei um imenso arranhão na lateral feito à chave. Na ocasião seguinte, eu fui a essa mesma parte da cidade com um Ford Escort alugado, ou seja, um carro simples. Para minha surpresa, não houve nenhum problema. Não estou absolutamente inferindo que aqueles bairros sejam habitados por gente má. Porém, a experiência me diz que algumas pessoas ali guardam ressentimento dos ricos. Os exemplos, né, é uma das melhores formas de a gente pegar uma visão, né, como diz lá o Rick Chester. Cara, é surreal isso, né? Essa questão desse ressentimento. E o que falou aqui é a mais pura verdade de, na maioria das vezes, inconscientemente, né, ou seja, sem perceber, a pessoa acha:
eu tô aqui na merda porque ele tem muito. E ele tem muito, logo muitos têm pouco. Muita gente pensa isso, né? O que não é verdade. Eu citei o exemplo de uma rede de supermercados aqui em Minas, né? Que, pô, o dono é bilionário, né? Logicamente vai ter pessoas que vão achar que ele, esse rico aí, não sei o quê, não sei o quê. Cara, se não fosse ele, 20 mil pessoas diretamente e talvez 50 mil pessoas indiretamente estariam desempregadas, né? Então, se você possui um emprego que não seja um emprego público, né? É possível que você trabalhe para alguém que seja rico, no fim das contas, né? Que o dono da empresa seja rico e tal. E talvez se ele não tivesse a visão de ter criado aquela empresa, não existiria emprego. Não existiria emprego. Muitos dos empregos só existem porque alguém com a mentalidade rica foi lá, criou um negócio e algumas pessoas vão lá trabalhar. Então, não existe isso de os ricos ficam com todo o dinheiro e não sei o que. Cara, sai dessa. Tá? E esse exemplo que ele falou aqui do carro é a mais pura verdade. Né? Quando você tem isso aqui, um exemplo de um carro, mas pode ser, né? Pode servir para muita coisa. Né? Infelizmente, às vezes pode acontecer de um homem ou uma mulher, né? Se vê, por exemplo, um homem, pô, tá lá o cara todo bonitão, charmosão lá, fala, esse idiota aí, a mulher, essa safada aí, essa não sei o quê, essa... Simplesmente por ser uma pessoa de destaque. Isso acontece. Isso acontece. E é péssimo, né? Já tá claro aqui, só mostrar aqui um outro trecho para reforçar isso. Em O Milionário em um Minuto, não sei se é um livro, talvez, os meus amigos Mark Victor e Robert Allen citam uma história comovente narrada por Russell Crowe em Uma Fortuna ao Seu Alcance, escrito há mais de um século. Aí, olha o que está escrito lá. Olha. Eu digo que vocês devem enriquecer, que é um dever enriquecer. Quantos irmãos piedosos me dizem, mas o Senhor, um ministro cristão, usa o tempo para percorrer o país de alto a baixo, aconselhando as pessoas a enriquecer, a ganhar dinheiro. Ou seja, ele, não sei, talvez um líder religioso, alguma coisa assim, que incentivava isso, né? E ele fala, sim, claro que sim. Então eles continuam, que coisa horrível. Por que o Senhor não prega o evangelho em vez de doutrinar as pessoas a ganhar dinheiro? E ele diz, porque ganhar dinheiro honestamente é pregar o evangelho. Essa é a razão. Os homens que enriquecem talvez sejam os mais honestos que podemos encontrar na comunidade. Mas, afirma um jovem aqui esta noite, durante toda a minha vida me disseram que as pessoas ricas são desonestas, indignas e desprezíveis. E ele diz, meu amigo, é exatamente por aceitar essa ideia que você não tem nenhum dinheiro. A base da sua fé é totalmente falsa. Eu lhe digo com toda certeza, 98 de cada 100 homens e mulheres ricos dos Estados Unidos são honestos. E por isso são ricos. É por esse motivo que os ricos lhe confiam dinheiro. É por causa disso que realizam grandes empreendimentos e sempre encontram pessoas para trabalhar com eles. E aí diz outro jovem, às vezes ouço falar de homens que ganham milhões de dólares desonestamente. E ele diz, sim, é claro que houve, e eu também, mas eles são tão raros que os jornais falam a seu respeito o tempo todo, como notícia, até ficarmos com a impressão de que todos os ricos conseguem as suas fortunas de modo desonesto. Um outro motivo, né, de muita gente ter essa aversão a quem é rico é isso. Para muitos, riqueza está atrelada à desonestidade, né?
Se o cara é rico, ele foi desonesto, ele passou alguém para trás, ele não é possível ficar rico honestamente. Muita gente pensa isso, né? E ele diz, né? 98 de cada 100 homens e mulheres são ricos, que são ricos, são honestos. E é exatamente assim, olha, se passa no jornal, você vê uma notícia, né? Tal pessoa rica fez isso, isso, aquilo. E aí você vê de novo, você fala, pô, esses ricos, cara, tá vendo? Esses ricos. Pô, citou uma pessoa, duas, três. Eu normalmente, quando converso com alguém assim sobre isso diretamente, aí eu começo a entender, né? Vou vendo o que que vou fazendo algumas perguntas para ver o que que a pessoa pensa sobre isso. Aí eu normalmente pergunto assim: quantas pessoas ricas você conhece? Aí às vezes fica assim, tá. Boa parte, conheço uma, duas, nenhuma. O conceito que a gente tem é, na maioria das vezes, o que a gente ouviu falar. Alguém falou. Não é uma coisa que a gente viu. Não, alguém falou que é assim. E eu acredito. Então, do mesmo jeito que existem ricos desonestos, ricos idiotas, ricos qualquer coisa, tem pobres do mesmo jeito, tá? Para fechar aqui, o último parágrafo diz o seguinte: uma das minhas filosofias de vida provém da ancestral sabedoria una, ensinamentos dos sábios do Havaí. Ela diz o seguinte: abençoe aquilo que você quer. Quando vir uma pessoa com uma casa bonita, abençoe a pessoa e a casa. Quando vir uma pessoa com um belo carro, abençoe a pessoa e o carro. Quando vir uma pessoa com uma bela família, abençoe a pessoa e a família. Quando vir uma pessoa com um belo corpo, abençoe a pessoa e o corpo. A questão é, se de algum modo você se ressente do que as pessoas possuem, nunca poderá tê-lo. Se de algum modo você se ressente do que as pessoas possuem, nunca poderá tê-lo. E aí finaliza, né? Em qualquer caso, quando você vê alguém num belo Jaguar com um teto solar aberto, não atire latas de cerveja nele. Qual que é a declaração que ele sugere aqui, né? Relacionado a como criar realmente essa mentalidade. Eu admiro as pessoas ricas, eu abençoo as pessoas ricas, eu amo as pessoas ricas e vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. As ações que ele sugere: primeira, pratique a filosofia una, abençoar aquilo que você quer ter. Passeie, compre revistas, observe as casas bonitas e os carros bacanas e leia sobre negócios bem-sucedidos. Abençoe tudo o que você vir e gostar. Abençoe também os proprietários desses bens ou as pessoas que estão envolvidas com eles. 2. Escreva e envie uma breve carta ou um e-mail a alguém que você conheça, não necessariamente em pessoa, que seja extremamente bem-sucedido em qualquer campo, dizendo-lhe o quanto você o admira e respeita por suas realizações. Fazendo isso, o que vai acontecer? Você, como diz aqui a filosofia una, né? Abençoe o que você quer. Quando você abençoa, quando você parabeniza, quando você fica feliz, é a única forma de você ter algo parecido ou melhor. Se de qualquer forma isso te ressentir, você está no caminho errado. Essa é a nossa conversa de hoje. Então, só para reforçar qual que é aqui o pensamento: as pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Beleza? Aqui abaixo tem 2 links. A forma mais fácil, rápida e praticamente automática
de programar sua mente para prosperar. Link aqui na descrição. Mensageiro Próspero, como você pode fazer uma renda extra ou talvez uma renda até principal usando a internet para isso, usando vídeos como esse daqui. Clique aí no link para você ver os detalhes. É isso. Forte abraço. Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações. Curta, compartilhe, comente. Grande abraço, fica com Deus!